A gente vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal, porque retoma agora o julgamento de ações que questionam pontos da nova lei de improbidade administrativa. Essa análise estava suspensa há 4 semanas. Vou chamar a Carol Rosito, que está acompanhando esse assunto, porque, Carol, o julgamento foi retomado a partir de qual ponto exatamente? Boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, de fato, esse julgamento já tinha iniciado, há cerca de um mês, foi retomado hoje. Os ministros estão analisando 4 ações que foram apresentadas ali em relação a questionamentos na lei de improbidade administrativa. Vamos lembrar que foi uma lei alterada pelo Congresso Nacional lá em 2021, quando a gente fala em improbidade administrativa, significa ali quando há um gerenciamento errado, ilícito de recursos, principalmente recursos públicos, quando há o agente público utiliza da má-fé, por exemplo, para desviar dinheiro. Então, houve uma mudança lá em 2021. Alguns autores ali, por exemplo, a própria OAB, Ministério Público de São Paulo e o PSB questionaram esses trechos que foram alterados. Então, sob relatoria dos ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça e Dias Toffoli. Nesse ponto do julgamento agora, que foi retomado lá no STF, o objetivo é discutir exatamente, Débora, o alcance da sanção, então, dessa perda da função pública para agentes que cometeram irregularidades. Se essa sanção deve se limitar o cargo ocupado pelo agente na época que ele cometeu o ato ilícito, a infração, ou se isso pode atingir outras funções ali do cargo dele, por exemplo, atual. Eles estão analisando cada ponto que foi questionado na lei. E já há maioria para outros trechos, para outros pontos, como, por exemplo, aquele que determina que a punição por improbidade exige a comprovação de dolo, ou seja, que houve ali uma intenção de fato de cometer esse ato e não apenas na modalidade culposa, quando há intenção. Enfim, os ministros retomaram esse julgamento, a gente está acompanhando de perto. Volto com vocês. Muito obrigado, Carol Rosito, com as informações ao vivo de Brasília. Matheus Teixeira volta para a tela conosco nos trazer aqui o que você tem de apuração a respeito dessa análise que o STF vai fazer a respeito de servidores condenados, Matheus. Yuri, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2021, portanto lá se vão já 5 anos entre idas e vindas. O Supremo já formou maioria em alguns casos para derrotar o que foi aprovado no Supremo. Por exemplo, no endurecimento às penas às empresas envolvidas em ações de improbidade. O Congresso havia determinado que quando uma empresa é condenada, ela só podia ficar proibida de fechar novos contratos no local em que houve o problema, ou seja, se houve ali uma improbidade na contratação, numa licitação em um determinado município, ela só ficaria proibida naquele determinado município a fechar novos contratos. O Supremo derrubou, afirmou que atinge os 3 entes da federação, ou seja, quando a Justiça veta o fechamento de novos contratos por empresas condenadas, isso vale para o Brasil todo. E agora tem esse ponto central, como disse a Carol Rosito agora, em relação ao agente que comete a improbidade administrativa. O tribunal está dividido, tem um placar de 4 ministros para um lado, 4 para o outro, e agora que a gente vai ter uma definição exata. Uma parte afirma que o que o Congresso aprovou, na verdade, burla a ideia da Constituição e a ideia da legislação, porque quando determina que a perda de cargo só pode ser relativa ao cargo, à função que ele exercia no momento do cometimento do ato de improbidade, pode, no curso do processo, o político que foi condenado mudar de cargo, ser eleito para outro mandato eletivo e, portanto, ele não cumpriria a pena que o judiciário impôs. Mas, de outro lado, tem 4 ministros afirmando que não, que há sim uma proporcionalidade na ideia aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, vemos o Supremo dividido novamente e também em um caso que impacta diretamente as articulações do Congresso Nacional, que justamente em 2021 flexibilizou a lei da improbidade administrativa. Muitos pontos dessa flexibilização o Supremo já declarou constitucional, alguns outros pontos declarou inconstitucional, ou seja, derrubou, e tem agora essa questão que é a questão mais sensível
porque toca diretamente nos agentes públicos, diretamente nos políticos ou em seus aliados que eventualmente ocupam cargos ali de gerência em prefeituras, em governo do estado, e o Supremo agora, portanto, o mundo político voltado os olhos mais uma vez para a Suprema Corte, que vai dar essa palavra final. Se cabe no cargo que ele está exercendo a punição ou se em todos os cargos, ou seja, condenado por improbidade, ele não pode mais assumir nenhum cargo, ou se a punição é só naquela função específica que ele exercia quando foi condenado.